Estamos de volta com o Portal RDC na tarde dessa sexta-feira, véspera de carnaval. Olha que bacana! Portal RDC nos canais 24 e 524 da Claro.net TV e também na plataforma digital de sua preferência. Tá aí YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. E tem a nossa página rdctv.com.br. Coloca também aí o nosso WhatsApp para o pessoal participar aqui do programa, 99710-8524. E a gente começa esse bloco falando de uma iniciativa muito bacana. Olha aqui, ó. Um programa fomenta arrecadação e reciclagem de plástico. Muito bacana, inclusive a gente mostrou ali na reportagem anterior sobre a estiagem aquela cena impressionante lá daqueles plásticos descartados de maneira incorreta lá no Rio Gravataí, né? O Copinho Legal já arrecadou aproximadamente 4 toneladas, isso mesmo. Para saber mais detalhes, a gente vai conversar agora com o presidente do Instituto Sustemplast, Alfredo Schmidt, que está aqui ao vivo com a gente. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, presidente. Boa tarde, como é que vai, Cláudio? Uma satisfação estar aqui trocando uma ideia com vocês e com os teus telespectadores. O prazer é todo nosso, Alfredo, era mais para falar de coisa boa, né? Claro. Para falar de um problema que, aliás, eu me lembro que lá atrás era um problema que ia ser depois, questão do plástico descartado irregularmente, que a gente tinha que cuidar e tal, que ia para o oceano, e hoje em dia a gente já está vendo aí que não tem jeito, né? A gente tem que ter consciência desse descarte legal. Vou te perguntar, presidente, como é que funciona exatamente o Copinho Legal? Olha, primeiramente eu queria dizer que o Instituto Sustemplast é o modo pelo qual a indústria de transformação de plásticos se coloca a serviço da sociedade para esclarecer os diversos pontos de dúvida a respeito dos plásticos. Então, esse é o ponto de partida, vamos dizer assim, é o mote pelo qual nós existimos, tá? Nós temos 2 programas fundamentais, 3, na verdade, Congresso Brasileiro do Plástico, Tampinha Legal e o programa Copinho Legal. O programa Copinho Legal é um programa que ele é bastante recente, mas em aproximadamente 6 meses nós coletamos 4 toneladas de copinhos plásticos, talheres e pratos. Tá? Porque existe, vamos dizer assim, uma iniciativa nossa de buscar fazer com que esse descarte incorreto se torne um descarte correto. Buscar que as pessoas tenham consciência de que é adequado encaminhar corretamente o descarte, porque esses produtos são todos passíveis de reciclagem. Por exemplo, quando você tem um copo de cafezinho, né? O que é feito com um copo de cafezinho? Vai para o lixo e daí? Qual é o caminho? Então, nós estamos buscando justamente isso para poder dar uma satisfação à sociedade que existe um caminho adequado, um caminho que gera renda para as pessoas, para as entidades assistenciais e que o plástico é um material que tem valor agregado, que ele pode ser reutilizado, reutilizado e reutilizado. Exemplo. Pega um pratinho de plástico, pega um copinho de plástico, pega um talher de plástico. A maioria dos rodapés que a gente vê nas casas da gente são feitos, já foram copinho um dia. A maioria das pessoas não sabe disso. Então a gente tem que ter um descarte adequado para que mais gente possa se beneficiar do uso do plástico, o reuso do plástico, que é uma coisa muito útil para a sociedade, é uma coisa muito útil para o meio ambiente e é fator de geração de renda e sustentabilidade econômica para quem precisa. Com certeza, presidente Alfredo, inclusive eu já conversei com especialistas aqui, né? Na verdade, a gente tem ali algumas pessoas ainda têm uma visão errada que o plástico é o vilão, né? Na verdade, o vilão é o descarte irregular do plástico. O plástico é assim, ó, o benefício do plástico, a gente hoje vê nos automóveis, a gente vê como o presidente Alfredo falou na construção, a gente vê assim, o plástico é uma dádiva. Não tem nada de errado. Ah, mas ele poluiu. Não, gente. Vai para a boca da tartaruga. Vai para a boca da tartaruga porque alguém jogou esse plástico de uma maneira errada. Não estou correto? Correto, Cláudio. Eu tenho uma frase que eu criei alguns anos atrás. Eu milito nessa indústria há mais de 40 anos. Tá? E alguns anos atrás eu criei uma frase que é a seguinte.
artefatos de plástico não tem pernas, não tem asa e não tem nadadeira. Se ele está em local inadequado, é porque o descarte foi incorreto. Ou alguém já viu a sacolinha pegar as perninhas dela e sair correndo no mar. E se jogar no mar. Então, a questão é uma mudança de comportamento de massa que nós, como sociedade, temos que fazer. E nós trabalhamos no Instituto Sustemplast, a indústria de transformação de plástico no Brasil, o setor plástico brasileiro trabalha muito nesse sentido, no sentido justamente de poder fazer uma alteração desses conceitos, uma alteração do comportamento de massa. E a gente vem conseguindo isso, viu? Nós temos um outro programa que é o Tampinha Legal. Não sei se você já ouviu falar. Esse programa, para você ter uma ideia, ele já coletou mais de 600 milhões de tampinhas plásticas no Brasil. Meu Deus, isso tudo, imagina, isso tudo descartado e incorretamente. Isso são aproximadamente 1.100 toneladas de tampinhas. Isso já significou para as entidades assistenciais que estão comprometidas com esse programa, 2.600.000 reais, que era um produto que ia fora. E é 2 milhões de reais posto fora. Posto fora. Então, o que significa isso? Sustentabilidade econômica. Né? A sustentabilidade econômica gera por si só uma série de outros fatos que vão incorrer na economia circular, que é o que a gente busca realmente. Presidente, como a gente já está vendo algumas imagens aí, vou lhe perguntar então como é que funciona, né? Através de coletas, a gente está vendo até a ajuda do Exército, como é que funciona? Não, isso aí é o seguinte, por exemplo, isso aqui é a coleta de tampinhas que foi feita na cidade de Sapucaí do Sul, né? Essa é a gerente do programa, a Cimara Souza, que estava na primeira entrega de tampas, de copos plásticos, ela estava lá para receber. Fazer a entrega do copinho legal. Então aqui nós temos a entrega de tampas plásticas que foram realizadas. Como é que acontece isso? Todos nós podemos coletar, você, eu, as escolas, as igrejas, todo mundo, a sociedade como um todo coleta. Entrega em pontos de coletas que são de responsabilidade de entidades assistenciais cadastradas. O que é uma entidade assistencial cadastrada? É uma entidade que tem conta corrente, pessoa jurídica e CNPJ, que é a maneira pela qual a gente pode fazer um mínimo de compliance, né, em relação à seriedade. A transparência, tá? Muito bem. Essas entidades recolhem as tampas, separam por cor, cada entidade tem um identificador, né? Entregam aqui em Porto Alegre, nos bancos sociais da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, né? Onde está a sede operacional do Instituto Sustemplast, né? E entregam lá, são pesadas, são lançadas no aplicativo do programa Tampinha Legal. Este material, depois, ele conta com apoio de voluntários, no caso, o Exército realiza um trabalho voluntário lá para a PAI de Sapucaí do Sul, né? É este caso. O reciclador vem à sede de operação do Instituto Sustemplast, recolhe o produto, leva para reciclagem e paga em até 7 dias úteis diretamente na conta das entidades assistenciais. Não passa nada pelo Instituto Sustemplast de recursos que são das entidades. E o mesmo está acontecendo com o Copinho Legal, que nós estamos iniciando agora. Então, aquilo que você viu sendo carregado ali, as entidades assistenciais coletam, uma boa parte está sendo coletada na própria Fiergs, mas a minha empresa também destina para o programa Copinho Legal. Outras empresas no estado do Rio Grande do Sul também destinam para o programa Copinho Legal. E a gente está iniciando um novo processo, né, onde o beneficiado é a entidade assistencial, através de uma sustentabilidade financeira, e por decorrência, sustentabilidade econômica, economia circular como um todo. Aqui, ó, você está vendo aqui, carregando, isso aí foi aqui no anterior, há 15 dias atrás, aqui nos bancos sociais da Fiergs, o carregamento de copinhos para serem destinados à reciclagem. A gente tem, eu estou vendo aí, tem o áudio, a gente está vendo ali a legenda, tem o áudio dela falando ali, o pessoal, a gente pode botar para a gente ver ali, ó, a gente está vendo... Olha ali, ó. Como vocês podem observar, os copos, pratos e talheres descartáveis são entregues pelas entidades assistenciais aqui na sede operacional do Instituto Sustemplast. O Copinho Legal ele está disponível para todas as entidades assistenciais cadastradas no Tampinha Legal, na sede do núcleo de Porto Alegre.
todas as entidades assistenciais que fazem parte do núcleo Porto Alegre podem participar do Copinho Legal. No Copinho Legal, copos, pratos e talheres descartáveis podem ser entregues às entidades assistenciais participantes do Tampinha Legal, aqui do núcleo de Porto Alegre, como projeto piloto. Todos os recursos, 100% dos recursos obtidos com a venda do material, é destinado integralmente, diretamente para as contas das entidades assistenciais, assim como ocorre no Tampinha Legal. Os copos, pratos, talheres são entregues dessa forma, em sacos plásticos transparentes. O material deve ser entregue dessa forma. Então, Cláudio e telespectadores, essa é a maneira como a gente consegue mostrar para a sociedade que é possível fazer uma atitude, ter uma atitude responsável, uma atitude sustentável, uma atitude de economia circular. É só a gente ter um pouco de vontade. Com certeza. Inclusive, presidente, a gente tem visto aí, eu tenho observado nos prédios, né, ou locais ao lado, a gente tem o lixo ali separado, o orgânico, né, do lixo limpo, e inclusive, além disso, ainda tem, por exemplo, lá no meu prédio, já vi em outros prédios também, só para as tampinhas, por exemplo, né? É isso mesmo. E o que eu gostaria de dizer é o seguinte, a gente tem que ter, vamos dizer, a clareza que depende de nós. Né? No momento que eu estou vindo aqui, estou falando para o telespectador, e eu consegui fazer com que alguns deles mudem o comportamento em relação a isso, nós estamos fazendo uma grande atitude, que é a mudança de comportamento de massa. Por exemplo, se eu participo de uma reunião, né, a mesa de trabalho está ali. Quando a reunião termina, eu tenho que deixar a mesa mais limpa do que quando eu cheguei. Então, retirar tudo dali e destinar adequadamente para a reciclagem. E, geralmente, a garrafinha d'água, copinho de cafezinho. Exatamente. Né? Por exemplo, a garrafa d'água. Vamos pegar uma garrafa d'água com a sua tampa. A tampa é a menor parte da embalagem. Eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de ver algum dia como é que funciona esse processo na rua. Às vezes eu paro na rua, vou conversar com um catador. Né? Porque é importante saber como é que as pessoas vivem e como é que elas trabalham. Claro. Né? Então, normalmente é o seguinte, o catador chega, pega uma garrafa que está ali no lixinho, né? Pega, tira a tampa, pisa em cima da garrafa para amassar a garrafa, porque ela tem ar, para poder ter mais garrafa, fazer um paletezinho ali e levar adiante. A tampinha vai fora. Então, nós estamos tratando de uma coisa mínima, a menor parte da embalagem, que hoje já se tornou conhecida como a moeda da solidariedade. Né? Se vocês repararem, por exemplo, em Porto Alegre, né, no Transurb, todas as estações do Transurb têm um coletor do Tampinha Legal. É verdade. Se você for ao metrô de São Paulo, quase todas as estações do metrô têm um coletor na forma de garrafão, né, que são coletores do programa Tampinha Legal. Então, nós estamos presentes em 8 estados do Brasil, hoje. Tá? Por enquanto. Por enquanto, crescendo. Né? E hoje eu posso dizer para vocês que o programa Tampinha Legal é o maior programa socioambiental de caráter educativo em economia circular da indústria, de iniciativa da indústria de transformação de plástico das Américas. Nos Estados Unidos não tem nenhum programa parecido, na América do Sul não tem nenhum programa parecido. Existem outras iniciativas, né? Mas com essa característica, com a transparência, com o compliance, não tem. É o maior programa que existe. E nós estamos trabalhando para o Copinho Legal seguir a mesma trilha, o mesmo caminho. Então, às vezes, por exemplo, eu vou não vou citar o nome de uma rede de pizzarias de Porto Alegre, mas eu vou na rede de pizzaria e peço, olha, os copinhos que vocês têm, vocês separem, todos, né? Que eu vou pedir para uma entidade assistencial vir aqui, cadastrada, vir aqui buscar, vai lá, busca e encaminha para o programa Copinho Legal. Então, esta é a maneira, como eu disse no início da nossa conversa, né, que a indústria de transformação de plástico aparece para a sociedade na busca das melhores informações para que a gente tenha um melhor encaminhamento também. Não, e tendo em vista, né, presidente, a gente só está falando também de uma parte, né, porque o plástico ali também, como eu comentei,
ele está presente, ainda bem, né? Presente cada vez mais na vida. Agora a gente pode olhar aqui no estúdio, computador de plástico, a minha bancada de plástico, as câmeras ali, a carcaça ali de plástico, né? Materiais de informática todos de plástico, como eu falei antes, os carros de plástico, tudo. E a gente está vendo plástico bruto, fora o outro tipo de... E a gente tem que aprender a fazer o melhor uso disso. Hoje existe uma ideia, o plástico descartável de uso único é o problema, como o copinho. Sim. Né? Mas, olha, então a gente vai num hospital, vai fazer um exame de sangue, tira sangue, tem a bolsinha de soro, aquilo também é uso único, então isso é um problema? Né? Não é um problema. Não. Quando nós tivemos no auge da pandemia, foram mais de 2 bilhões de máscaras descartadas. Não sei se vocês sabiam, a máscara também é de plástico, sabia disso? Aquele material chama-se TNT, tecido não tecido, e aquilo é polipropileno, o mesmo material da tampinha. Ah, é verdade. Mais de 2 bilhões de máscaras foram descartadas assim, sem qualquer cuidado, e ninguém falou nada. Então a gente tem que ter a atenção para ver exatamente o que a gente está buscando em termos de encaminhamento, de soluções para o setor plástico brasileiro. Que maravilha. Presidente Alfredo, presidente do Instituto Sustemplast. Presidente, como é que o pessoal faz para entrar? Eu estou vendo aqui que tem um site aqui, ó, que é o tampinhalegal.com.br. Simples assim. Exatamente. No Tampinha Legal, o site, nós temos o Instagram, nós temos Facebook, LinkedIn, tudo. Mas no site, por exemplo, se você quer fazer uma doação, entregar tampinhas. Né? No meu prédio lá, a gente tem lá uma... no seu prédio. Você entra no site, abre o site, tem ali escrito ponto de coleta. Abre a aba ponto de coleta, aí você coloca o seu CEP. Você colocando o CEP vai aparecer aonde está o ponto de coleta mais próximo. Olha aí. Vai aparecer o pontinho ali. Então não tem desculpa. Não tem desculpa. É fácil, como a gente diz, o Tampinha Legal é um programa fácil. Se não for fácil, não é Tampinha Legal. E o Tampinha Legal, muito importante. É o marqueteiro aí, presidente. E o programa Tampinha Legal, como Copinho Legal, é muito importante dizer, quem participa do programa são pessoas legais. É gente legal. Então, vão participar do Tampinha Legal. Junte-se a nós, junte tampinhas, junte-se a nós, junte copinhos. Obrigado, presidente, pela participação, sucesso e somos parceiros aqui, tá bom? Foi uma satisfação. Muito obrigado aos telespectadores. Uma boa tarde, um bom carnaval e juntem tampinhas, juntem copinhos. Tá certo. Obrigado, presidente. Obrigado. Tá aí, ó, tampinhalegal.com.br. Você consegue lá mais informações. Vamos adiante, então, o portal é...